Um jovem viaja a lazer e tenta trazer um souvenir inusitado. Mal sabia ele que isso acabaria com a sua vida. Continue assistindo. Otto Warmby, filho de Fred e Cindy, nasceu em 12 de dezembro de 94. Otto era popular e estudioso. Ele se formou em 2013. Ele recebeu títulos importantes acadêmicos. Interessado em outras culturas e tendo viajado para vários outros países, Europa, Israel, Cuba, Equador. Em 2015, ele planejava fazer um programa de estudos em Hong Kong. Então ele aproveitou que ia para lá para conhecer um outro país da Ásia, que é a Coreia do Norte. Ele estava muito ansioso para ir para lá, falou para a família que era seguro e que queria muito conhecer a cultura do país e saber como que as pessoas lá eram e faziam. Dia 29 de dezembro de 2015, ele foi para a Coreia do Norte com mais 10 americanos que iam passar 5 dias no país. Todos eles passaram a virada numa praça da cidade de Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte. Eles tinham consumido bebidas alcoólicas e, quando voltaram para o hotel, continuaram consumindo. E pela manhã, que já tinha virado, para o ano de 2016, pela manhã, supostamente, o Otto teria tentado roubar um cartaz que dizia: "Vamos armar-nos fortemente com o patriotismo de Kim Jong-il." Na Coreia do Norte, qualquer dano ou roubo com uma frase, com o nome ou com a imagem do líder deles, que é o Kim, é crime grave no país. Então, se alguém tentar fazer isso, ou se conseguir, é preso e condenado. Então, em 2 de janeiro, o Otto foi preso no aeroporto. Ele ia embarcar de volta com um grupo de amigos que ele foi, com o grupo dos americanos. E chegaram 2 policiais, meio que deram um tapinha assim e, não falaram nada. Só pegaram pra levar ele embora. Uma testemunha disse que, além deles não terem falado nada, o Otto parecia bem tranquilo, não estava com medo nem nada e simplesmente foi. Parecia até que ele estava dando um sorriso, sabe? E esse amigo disse que olhou pra ele e falou: é a última vez que a gente vai se ver. Meio que debochando da situação, mas no fundo Uma era brincadeira. verdade. Era uma brincadeira, mas... Depois disso, um oficial entrou no voo e disse que o Otto foi levado porque ele estava doente, né? E, na verdade, isso não era verdade. Na verdade, isso era uma mentira. A Agência Central de Notícias da Coreia depois noticiou que ele foi preso por atos hostis, mas não explicaram que atos foram esses cometidos por ele. Eles esconderam essa informação por 6 semanas. Quando então finalmente Otto veio a público em uma conferência de imprensa para ler uma confissão do que ele teria feito. Essa conferência aconteceu no dia 29 de fevereiro, ou seja, um mês, pouco mais, quase 2 meses depois do que aconteceu. E nessa confissão que ele leu, dizia que ele acabou tentando roubar esse cartaz, mas acabou deixando para lá quando viu que era grande demais para ser transportado. Então, foi isso. Ele pegou esse cartaz de uma área que era restrita a funcionários do hotel. Só pessoas autorizadas podiam ir nesse andar específico. E ele foi pelas escadas, porque no elevador não tinha nem botão para esse andar. Ele saiu durante a madrugada do Ano Novo até lá e arrancou o cartaz da parede. E o cartaz era sobre o avô do Kim Jong-un, que é o líder, né, que mesmo depois de morto, ele ainda é o líder da Coreia do Norte. Ainda é o ditador. Então, no dia 16 de março de 2016, um político chamado Bill Richardson se encontrou com diplomatas coreanos para tentar libertar o Otto. E nesse mesmo dia estava acontecendo o julgamento dele na Coreia do Norte.
e ele foi julgado e condenado a 15 anos de trabalho braçal. E eles usaram como prova as imagens do hotel, né, que mostravam ele tentando fazer esse furto. O julgamento dele durou aproximadamente 1 hora e, além das imagens, eles pegaram as impressões digitais dele no cartaz e usaram algumas testemunhas também, que eram funcionários do hotel, né? 1 ano e meio depois que o Otto foi preso, a Coreia do Norte anunciou que ele seria devolvido aos Estados Unidos. Que ele seria devolvido em poucas horas, mas quando ele voltou ele estava em coma. Então, as autoridades norte-coreanas informaram que ele ficou dessa forma porque logo depois do julgamento, ou seja, 1 ano antes praticamente, ele tinha contraído botulismo, que é uma doença de origem alimentar. E então, ele depois do julgamento foi para a cela dele e tomou remédios para dormir. Isso então teria feito ele entrar em coma, tipo, o remédio mais a doença que ele contraiu, que provavelmente fez algum efeito ali que deu um problema no cérebro e ele entrou em coma. Só que os médicos falaram que não faria sentido algum, sabe? Isso não teria acontecido se fosse verdade. Os médicos do Otto disseram que ele estava em estado vegetativo persistente, então ele respirava, piscava os olhos, mas não tinha sinal nenhum de consciência. Os registros da Coreia disseram que o Otto já estava assim desde abril de 2016. Eles liberaram 2 ressonâncias e nas 2 mostra que o cérebro havia sido danificado gravemente. Ele sofreu perda de tecido cerebral, ele teve um problema cardiopulmonar que causou privação de oxigênio no cérebro. E isso causou os danos no tecido cerebral. Eles também alegaram que não tinha nenhum sinal de botulismo nele. Então, no dia 19/6, 6 dias depois dele ter chegado aos Estados Unidos, os pais resolveram tirar o tubo que alimentava ele, porque ele respirava por conta própria, o resto ele fazia, né? Ele só não conseguia se alimentar. Então eles decidiram desligar e nesse dia, às 2h20 da tarde, ele morreu com 22 anos. No mesmo ano de 2017, né, os pais dele resolveram dar uma entrevista para contar a verdade, como que o filho deles chegaram lá. E eles falaram que ele chegou todo machucado, cheio de cicatrizes, com uma cicatriz muito grande no pé, que ele estava perambulando, tipo, ele andava, perambulava assim, mas que estava cego, surdo, que tinha sinais de tortura e que ele estava tendo espasmos e emitia sons estranhos, meio que uivos, sabe? E que não pareciam sons humanos. Então, que isso foi bem assustador e que parecia também que eles tinham usado uns alicates para trocar os dentes dele de lugar, que estava tudo muito estranho. Além disso, ele chegou com a cabeça raspada. Além disso, as pernas e os braços dele estavam deformados. Acho que por conta da tortura, né, que os pais falaram que ele sofreu. A mãe dele também alegou que a Coreia do Norte só devolveu ele aos Estados Unidos porque eles não queriam que ele morresse no país, né? Tipo, joga esse corpo pra lá que ele vai morrer. Então, por isso, eles teriam devolvido ele pro país. Eles também alegaram que ele foi torturado e ferido intencionalmente por Kim, o líder do país. E que nada do que aconteceu com ele foi acidente, foi tudo pensado e causado para machucar de fato. Nessa entrevista, eles também criticaram o governo por abandonarem o filho deles lá, por não terem feito nada a mais para que ele voltasse para casa antes, e nada disso teria acontecido. Um jornal local conseguiu o atestado de óbito do Otto e nele dizia que haviam sim pequenas cicatrizes, mas que estava tudo ok, que os dentes estavam ok, que essas cicatrizes não condiziam com cicatrizes de tortura. Também os pais do Otto não quiseram fazer uma autópsia. Então, gente, essa história é muito triste porque o Otto era um jovem muito novo, ele estava conhecendo ali o mundo e, enfim,
Nem sei, é muito triste. E o regime da Coreia do Norte também é, tipo, insano, louco. Conta aqui pra gente se vocês acham que essa história que os pais dele contaram é verdade ou se você acredita mais na história que os médicos contaram e o jornal contou. E se vocês quiserem um vídeo só sobre a Coreia do Norte, contando o que a gente sabe, né, sobre a Coreia do Norte, porque é um dos países mais fechados do mundo. Então é só deixar aí nos comentários. Se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais, deixem o like. Ativa a notificação, deixa o like. E é isso, tendo sugestões de vídeos, só deixar aqui embaixo ou falar com a gente no Instagram ou no Twitter. E é isso, até os próximos vídeos.